Olá, estamos começando mais um trabalho, mais um pequeno estudo bíblico. Nós vamos hoje falar sobre um cristão pode entrar em depressão. Nós vamos meditar nesse assunto e vamos procurar a resposta nas Escrituras. A resposta é sim. Um cristão pode ter problemas de depressão. Aqui em 1 Reis, no capítulo 19, Jezabel ameaça Elias. Jezabel faz uma ameaça a Elias. E Elias, fugindo de Jezabel, e aqui no verso 4, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore, né? E pediu em seu ânimo a morte. Ele desejou a morte. Então aqui nós já vemos aqui um comportamento de uma pessoa com aspecto de depressão. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar. Aqui em Jó 17, verso 7, pelo que já se escureceram de mágoas os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Aqui em Jó 3, Jó amaldiçoa seu nascimento e lamenta sua miséria. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou seu dia. E Jó falando disse: pereço um dia em que eu nasci, e a noite que se diz foi concebido um homem, converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e as sombras da morte, habitem sobre ele as nuvens, negros vapores do dia, e espantem. A escuridão tome aquela noite, e não goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite! Suave música, não entre nela. Amaldiçoam-na aqueles que amaldiçoaram um dia em que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu os meus olhos a canseira. Porque não morri, eu desde a madre? Jó aqui não desejou nem ter nascido, e em saindo do ventre não espiarei? Porque me receberam joelhos, e porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria, repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim? Que em Jó 6, verso 7, a minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que eu espero, e que Deus quisesse quebrantar-me, e soltar-se a sua mão, e acabasse comigo,
isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espero? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? Jó 9, verso 21. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. Davi, no Salmo 109. Porque estou aflito e necessitado dentro de mim, está aflito o meu coração. Por que Deus permite essas coisas? O profeta desta era fala que é na angústia que se tira o melhor de um homem, é na angústia. Por isso, Deus permitiu que Davi estivesse em angústia, que Jó estivesse em angústia, para tirar essas belas meditações, essas belas frases, todos estes salmos bonitos que nós vemos, foram tirados na angústia de Davi, na angústia dos seus profetas. Em Lamentação 3, verso 48. Torrentes de águas derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Lamentação 3. Afastastes da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei o meu coração, por isso tenho esperança. Irmão, se tem um povo que é perseguido é o cristão. O cristão é perseguido 24 horas por dia, porque o diabo está preocupado com aquele que é cristão, não com aquelas pessoas que são incrédulas. Aqui, veja o que Paulo disse aqui, 2 Coríntios 1, verso 6. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. O cristão padece perseguição e aflição. A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Veja, Paulo suportou também tribulações, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nós desesperamos. Veja, já é sintoma de depressão, deprimido. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, a qual nos livrou de tão grande morte, e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. Deus permite tribulações para o cristão. O cristão é muito atribulado, Deus permite até o diabo, às vezes, atribular o cristão. Por quê? Porque a tribulação, ela produz paciência. Aqui, em Romanos 5, verso 3, e não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações. Nós temos que dar glória nas tribulações.
Quando aquele barco estava em alto mar, quase afundando, os apóstolos gritavam ao Senhor Jesus Cristo: Mestre, Mestre, não diga que morramos. Nós estamos se afundando, nós estamos morrendo. Não te dá contas disso? Jesus estava dormindo. Nós temos que dormir nas tribulações, estar calmos, estar pacientes, sabendo que do que a tribulação produz paciência. Se tem uma pessoa que conhece nós mais do que nós, é o Senhor Jesus Cristo. Então, de muitos sermos atribulados, isso traz paciência e isso aperfeiçoa o ser humano. E a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui nós temos um outro personagem, Jonas, que teve estes sintomas. Também não é para tanto, né? Um homem que ficou 3 dias no ventre de uma baleia, naquela escuridão ali. Já imaginou, irmãos, 3 dias no ventre de um peixe? Com certeza, só teria que ter esses sintomas de depressão. Noé também, quando se embebedou, pregando 120 anos. 120 anos pregando e ainda entra para dentro daquela arca, atribulado, e tomou álcool para relaxar um pouco, né? Aqui, em Jonas 4, o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso e misericordioso e longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável este teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se sentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. A mente de um cristão, irmãos, um cristão tem-se um conhecimento, diz que se um cristão for até um médico psiquiatra, e o psiquiatra com aquele aparelho olhar dentro da cabeça de um cristão, o aparelho do psiquiatra acusa depressão. Por que acusa depressão? Porque o espírito do cristão, nós temos 2 cães por dentro, o cão branco e o cão preto, o cão mau e o cão bom. Qual que vence? Aquele que você se alimentar mais. Então, é uma disputa muito forte entre o espírito e a carne. O espírito do cristão luta contra os desejos da carne, contra o pecado. O cristão, ele quer agradar ao Senhor Jesus Cristo na sua conduta, nos seus pensamentos. Então, nessa luta do espírito contra a carne, pode vir a depressão. Pode vir a depressão. Por que o aparelho médico da psiquiatria identifica ali uma depressão no cristão? É porque o aparelho
do psiquiatra, ele é feito para analisar doenças naturais no corpo do ser humano. Doenças naturais. Aquele aparelho é feito e programado para este fim. Mas a mente do cristão, ela é uma mente espiritual, onde o espírito do cristão luta contra a carne. E quando o espírito do cristão luta contra a carne, isso faz refletir no coração e no cérebro do cristão. E isso causa loucura para o mundo real. O aparelho está preparado para focalizar coisas naturais. E como a mente do cristão é diferente, o cristão pensa como Cristo, não como um homem carnal. Por isso, aquele aparelho do psiquiatra causa loucura. Nós já vimos contar vários fatos de pastores e pessoas que procuraram psiquiatra e na mente daquele cristão foi constatado loucura. Loucura, porque o cristão pensa como Cristo. Nós temos que pensar como Cristo pensa, não como o ser humano pensa. Porque os pensamentos do ser humano perecerá. E os pensamentos do cristão não são de baixo, não são dessa terra, são de cima. Por isso parece loucura para aqueles que perecem, disse São Paulo. Parece loucura, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então Deus permite que as aflições, que a perseguição venha até o cristão, para que o cristão tenha paciência. A tribulação produz paciência. A paciência produz longanimidade, tranquilidade. E esta carne vai acostumando com as tribulações. Ela vai sendo morta pela tribulação, para que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo possa agir em nós, através da tribulação. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Quando Pedro foi topar com Jesus, andando em cima das águas, ele estava andando muito bem, quando ele estava olhando para Jesus Cristo. Mas quando ele olhou para as águas, quando você olha para os problemas, você começa a afundar nos problemas. Pedro começou a afundar. E ele pediu ajuda ao Senhor Jesus Cristo. Na tribulação a gente pede ajuda. E o Senhor Jesus Cristo segurou nas mãos de Pedro. Ele afundou, na verdade, mas ele afundou em direção ao Senhor Jesus Cristo. Se você está afundando em direção ao Senhor Jesus Cristo, é isto que é o importante, isto é o que basta. Continue nos ouvindo, nós continuaremos a tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.